Olá, Ana. Bem-vinda a mais esse quadro maravilhoso. Oi, pessoal! Estou aqui de volta para mais uma análise científica do MasterChef. Tô vendo que vocês têm gostado e comentado muito nos vídeos, fico muito feliz, espero que vocês estejam gostando e aprendendo tanto quanto eu nessas empreitadas científicas na cozinha. Bom, o último episódio falou sobre tortas, né? As massas de torta clássicas francesas que eu amo de paixão. E também teve um rolezinho ali de peixe. Começando pelas tortas. Existem 3 massas clássicas francesas que eles abordam no programa, que é a brisée, a sucrée e a sablé. Eu faço muito aqui em casa a brisée, que é a massa para quiche, que muita gente conhece como massa podre, né? Porque ela esfarela. Massa podre é um nome horrível. Massa podre é um nome horrível pra dar pra comida. Mas eu acho que as pessoas deram esse nome porque ela esfarela quando você corta, né? Mas é isso que a gente quer. A gente gosta que ela esfarela porque ela derrete na boca, é maravilhosa. Bom, qual que é a base dessas tortas? Basicamente, manteiga e farinha. E assim, quando digo manteiga, é tipo bastante manteiga. Como tudo na culinária francesa, vai bastante manteiga. Mas isso é muito importante para essa massa, porque a manteiga vai fazer 2 coisas. Vai envolver os grãos de farinha, os grânulos de farinha ali na gordura da manteiga e impedir que o glúten se forme. Se você é novo no canal e ainda não viu os vídeos onde eu explico o que é o glúten, rapidinho eu vou te explicar que ele é formado quando a farinha recebe água. Então, quando a farinha tá lá em pozinho, bonitinha, não tem glúten. Quando ela recebe água, 2 proteínas que estão na farinha se juntam e formam o glúten, que é uma rede de proteínas. É como se elas se ligassem e formassem uma rede. A manteiga, quando ela envolve a farinha, ela impede que esse processo aconteça de uma forma exagerada e aí a massa não vai ficar elástica. No pão, a gente quer que ela fique elástica para poder crescer a massa quando for pro forno. Tem um vídeo aqui só sobre pão. Mas no caso dessas massas de torta, a gente não quer que a massa cresça, a gente quer que a massa fique crocante. Então a função do glúten aqui vai ser só dar uma segurada no rolê, sabe? Segurar os ingredientes todos juntos. Então a gente não pode desenvolver glúten demais. Então aí é o primeiro ponto. A hora que você vai misturar os ingredientes dessa massa, você não pode misturar demais e hidratar demais a massa, porque senão sua massa de torta vai ficar horrorosa, dura, não dá. Não vai ser massa de torta. Aí então qual que é a diferença entre elas, né? A base é farinha e manteiga. A diferença é que a brisée, que é a que eu faço mais, ela não vai açúcar e não vai ovo. Ela é simplesmente farinha, manteiga, água e sal. Só. As outras, a sablé e a sucrée, elas vão um pouco de açúcar. A sucrée muito mais do que a sablé. Sucrée em francês, inclusive significa açúcar, então ela é uma massa mais doce. Então se você quer fazer um recheio mais ácido, por exemplo, uma torta de limão, fazer uma massa sucrée é incrível, porque aí o azedinho do limão contrasta com o açúcar da massa e fica, ó, sucesso. E a sablé, embora ela tenha açúcar, ela pode ser usada para preparações salgadas. Você pode inclusive diminuir um pouco do açúcar que vai na receita para conseguir fazer o recheio salgado. E as 2 também levam ovo, que a brisée não leva. Então é farinha, manteiga, açúcar e ovo e às vezes um pouquinho de água para dar liga se precisar. Uma coisa super importante nessas massas é tudo que vai nessa massa tem que ser trabalhado gelado. Então a farinha tem que estar gelada, o ovo tem que estar gelado, a água que você vai usar para dar liga tem que estar gelada. Porque a gente não quer que a manteiga derreta. Por quê? Se sobrarem uns pedacinhos de manteiga intactos, são esses pedacinhos que vão dar a crocância. Como é que é, Ana? Crocância. Crocante. Por quê? Esses pedacinhos, quando eles entrarem no forno e a manteiga derreter, ela vai liberar vapor d'água. E esse vapor vai criar umas bolinhas de ar dentro da massa. E são essas bolinhas que quando a gente come e morde, que são aquela coisinha crocante que deixa aquela massa... Meu Deus do céu, eu tô salivando, eu vou precisar fazer uma massa. Uma outra razão da gente usar a manteiga e os outros ingredientes gelados é que em temperaturas mais baixas, o glúten também não desenvolve muito bem. Então, pra gente garantir que não vai desenvolver muito glúten nessa massa, tudo tem que estar bem gelado e ela precisa descansar na geladeira também pra dar uma relaxada no glúten que formar, porque vai formar um pouquinho sim, e a gente precisa que forme um pouco pra dar estrutura pra massa. Mas esse tempo na geladeira vai garantir que ele não forme demais e que também ele fique relaxado ali numa boa pra gente conseguir abrir a massa depois. E é importante que a massa entre no forno gelada, justamente para que esses pedacinhos de manteiga estejam intactos e derretam só lá dentro do forno.
Bom, e aí tem duas formas de você fazer essas massas. Você pode fazer na mão, misturando os ingredientes na mão pra ir dando a liga, ou você pode fazer tipo numa batedeira, dessas que tem aquele gancho de bater massa, para poder não esquentar a massa na sua mão. Qual que é o grande segredo? Se você for fazer na mão, você não pode enfiar a mão na massa igual a menina enfiou ali. No fim, a massa dela deu certo, ela teve bastante sorte. Por quê? Nossa mão é quente, então se você pega a massa com a mão inteira para esfarelar a manteiga, o calor da sua mão pode derreter a manteiga e a gente não quer que a manteiga derreta, como eu já falei. Para fazer essa massa, qual que é o segredo? Se você vai fazer na mão, eu faço sempre na mão. É pontinha de dedo. Sabe gato afofando as coisas? Gato afofando. Sabe? Pontinho de dedo. É isso. Você vai pegar a manteiga, os pedacinhos de manteiga cortadinhos e vai esfarelando com a ponta dos dedos para evitar que a sua mão troque calor com a massa e derreta a manteiga. Ou então bate na batedeira, só que toma cuidado para não bater demais e acabar derretendo o rolê todo. Aí o menino foi bater no processador, gente. Paulo teve um momento que ela quase surtou, que viu o menino fazendo um negócio no processador. Não faz no processador, tá bom? Porque a chance de esquentar tudo e o pedaço de manteiga ficar pequeno demais, derreter, é grande e a sua massa pode ficar esquisitona. Não faz isso não. Bom, aí, o que acontece? Você fez a massa, juntou, deu liga, tá uma bola bonita, você embrulha ela no plástico, no filme plástico e vai na geladeira. Mínimo meia hora pra ela ficar bem geladinha e trabalhar na temperatura certa. Se você quiser, por exemplo, dá pra fazer tipo hoje e deixar na geladeira até amanhã e assar amanhã. Dá inclusive pra fazer e congelar e depois usar e outro dia. Essa massa é extremamente versátil. Ai, gente, tinha uma menina que, tadinha, ela não tinha a menor ideia do que ela tava fazendo com a torta. A outra lá, boazinha, ajudou. Ela deu a receita do rolê todo pra ela fazer. Aí ela fez uma ganache. Embaixo da ganache, ela botou um creme de confeiteiro. Eu não achei isso muito legal, mas tudo bem. Bom, não deu certo, ela, né? Spoiler, ela saiu. Mas o que aconteceu com a massa dela antes de tudo? A massa dela tava grudenta. Ela pôs muito líquido e pouca farinha. Ficou quase como se fosse uma massa de pão, daquelas que tem que ficar sovando. E ela começou a mexer na massa. Eu falei assim, mano, essa massa vai dar errado, vai formar glúten por bosta. No fim, ela acabou conseguindo consertar. Mas manter as proporções ali é sempre super importante pra garantir que você não vai ter uma massa que você precisar mexer demais e acabar desenvolvendo glúten, deixando a massa dura. Outro ponto importante, que a maioria deles acabou não fazendo por conta de tempo. Essas massas é sempre bom fazer um pré-cozimento antes de você colocar o recheio, porque os recheios que vão nesse tipo de torta são recheios que cozinham rápido. Então, se eles cozinham rápido, pode ser que não dê tempo da massa cozinhar. Só que, quando você vai fazer o pré-cozimento, não tem o peso do recheio em cima da massa. Isso pode ser com que o vapor que vai formar, lembra que a manteiga vai derreter? Que o vapor d'água que vai formar pode ser que ele empurre a massa pra cima e ela vai ficar uma massa estufada, horrorosa. A hora que você botar o recheio, ela vai rachar e vai vazar. Gente, virou uma meleca, você vai parar no chefe da quarentena, não faça isso. Tem duas formas de você evitar que isso aconteça. Uma, fazer vários furinhos com um garfo na massa, para que o vapor tenha por onde sair, e aí a massa não vai levantar. E a outra é colocar um peso. E aí tem algumas formas de fazer isso. Você pode colocar feijão seco, então você bota um papel manteiga, né, ou um papel alumínio, qualquer coisa para proteger ali, para botar o feijão, e cobre toda a base da torta com feijão, ou então eu uso bolinha de gude. Meu marido tinha umas bolinhas de gude guardadas dando sopa, eu falei assim, você não vai brincar, né? Tudo bem, vou usar para cozinhar. Tem um saco de bolinha de gude de fazer quiche. E tem também umas bolinhas de cerâmica, que são feitas meio que pra isso, assim, que você compra em loja de cozinha, que é um monte de bolinha que você coloca e faz peso em cima da massa. Então, ou você fura a massa, ou você coloca esse peso pra garantir que ela não vai estufar e rachar depois quando você puser o recheio. E aí, geralmente, uns 20 minutos, entre 10 e 20 minutos de pré-cozimento, dependendo do tamanho da massa, é suficiente. Aí você bota o recheio e põe pra terminar de assar, até ficar douradinho o recheio cozido. Aí, no recheio, tem uma coisa interessante aqui, que até o Jacan foi lá perguntar pro menino que tava fazendo cogumelo. Perguntou por que os cogumelos estavam na água. O menino falou assim, pra dar uma limpadinha aqui, né? E o cogumelo, não, pelo amor... O cogumelo não. Não é o cogumelo, é o Jacan. O Jacan foi lá dar bronca nele e falou, não, pelo amor de Deus, isso é muito ruim, vai perder o gosto todo, não faz isso. O que acontece? O cogumelo, ele é uma estrutura, ele é um fungo, né? Pra começar, ele é um tipo de fungo que a gente pode comer. Porém, ele é bem esponjoso. Ele tem uma... Se a gente olhar ele no microscópio, ele vai ter uma estrutura bem parecida com a estrutura de uma esponja mesmo. Ele absorve coisas. E se você bota ele de molho na água, ele vai absorver essa água e ele vai perder um pouco de sabor, porque ele vai ficar meio aguado, sabe? E aí
aí você faz aquela comida que não vai ficar tão bem temperada, porque ele vai estar meio aguadinho, não é legal. Se você quiser limpar se o cogumelo que você comprou veio sujo de terra, limpa com paninho, com papel, com alguma coisa que você tiver, mas não põe ele na água, senão ele vai ficar sem sabor, vai ficar horroroso. E uma outra dica nesse sentido é que se você tacar o cogumelo direto numa frigideira com óleo, por exemplo, ele pode absorver esse óleo ao mesmo tempo que ele perde água, e aí ele vai ficar meio murcho, meio borrachudo, não é muito bom. O ideal é você botar na frigideira bem quente, esperar ele dar uma douradinha, ele vai perder a água dele natural, sem ficar absorvendo um monte de coisa, vai concentrar o sabor, aí você bota a manteiga ou o azeite ou o que será que você for colocar, só pra ele dar uma incrementada no sabor. Aqui mostra bem o que acontece quando você não põe peso em cima da massa pra assar. Ela estufou todinha, não tem mais borda. O que tem que acontecer com esse tipo de massa? Tem que ter o fundo e uma borda que vai se sustentar pra colocar o recheio aqui no meio. Quando ela infla aqui no meio, ela perde essa borda, ela fica uma coisa só, como se fosse uma massa de pizza, e aí você tem que botar o negócio em cima. Não dá bom, gente. Bota um peso em cima da massa, pelo amor de Deus. E a massa dele não ficou essas coisas. E aí, de novo, o povo me abrindo o forno enquanto queria que o trem assasse rápido. Ô, gente. Pelo amor de Deus, você quer que o trem assa rápido? Usa a luz que tem no forno pra enxergar lá dentro, mas deixa o forno fechado, porque senão o calor fica saindo e aí não vai assar. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Essa foto aqui dá pra ver que a pessoa furou a massa antes de pôr no forno pra sair o vapor. Ainda assim deu uma estufadinha, mas porque a massa era pequena, mas mesmo assim a pessoa conseguiu, né, fazer o rolê certo. Aí, o menino que fez a massa lá, que levantou, ele botou um recheio de pera, que fica bom, gosto, com ameixa, que é meio esquisito, mas ok, pode funcionar. Só que aí ele fez um creme meio aguado, de leite condensado. Qual que é o problema? Ficou muito líquido, e esse líquido umedeceu a massa dele, e a massa dele quebrou inteira e ficou uma papa de farinha com manteiga, e não ficou uma massa que sustentasse a torta dele. Se você vai fazer esse tipo de massa, não use um recheio muito líquido, tem que ser um recheio cremoso, que vai endurecer quando você assar, ou um recheio cremoso que nem precise assar. Por exemplo, as tortas de limão que o pessoal fez ali, o recheio você já faz na panela, você não precisa pôr pra assar no forno depois, você assa a massa separada. Mas tem que ser um recheio que não umedeça a sua massa, porque senão vai acontecer o que aconteceu com a dele. Devia tá bom, porque ele comeu uns 2 pedaços enquanto ele esperava o tempo dele. Ele é uma pessoa igual a gente, né? Que gosta de comer. Mas enfim, a massa dele não deu certo, porque tava muito molhado, e aí estragou tudo. Eles estavam com dificuldade de desenformar as tortas, né? Porque usaram aquela forma de fundo removível, e aí tava enfiando a mão, e aí não conseguia pegar com a outra mão, e aí não sei o que. A gente pega tipo um copo, bota a massa, a assadeira em cima do copo, cai a assadeira, fica torta, pronto. Sucesso. Aí quem ganhou a primeira prova foi a menina que fez a quiche de bacalhau, que Paula falou que foi a melhor torta que ela já comeu nos últimos anos. Então, achei incrível. Aqui uma foto mostrando a nossa queridinha reação de Maillard, não é mesmo? Que deixou a massa douradinha. Então essa massa, pra ficar douradinha, muita reação de Maillard acontece ali no rolê, pra ela ficar com aquela cor gostosa e apetitosa. Teve 2 que fizeram torta igual lá de cogumelo. Aí um deles só botou cogumelo e queijo, assim, ele não botou um creme de leite, nenhum ovo, nada. Na quiche, é muito comum que o recheio, ele venha junto com um creme, feito com creme de leite e ovo. E aí temperado com um pouquinho de noz moscada, sal, pimenta e tal. Porque isso dá uma consistência gostosa pro recheio e deixa uma cremosidade boa, assim, na massa. E aí reclamaram que ele não botou o creme de leite nem o ovo lá, então recomendo. E aí o outro botou ovo demais, e aí não ficou tipo um omelete. Então dá uma equilibrada, né? Não precisa de muito ovo. Bom, aí a segunda parte, eles tinham que fazer um salmão, mas aí tinha um porém. O Fogaça fatiou em 4 partes e cada um ia ficar com uma parte. Então, um ia ficar com a cabeça, um ia ficar com o rabo e 2 pessoas iam ficar com as postas do lombo do meio. E aí, gente, o menino que ficou com o rabo foi cortar o rabo e saiu tipo um sangue do salmão. E o menino começou a passar mal porque viu o sangue. Fiquei com dó de ação. Mas faz parte. Bom, aí eles foram fazer o peixe, não tiveram muitos erros científicos, exceto 2 mais impactantes, assim. 3 deles estavam com meio que postas, assim, de salmão, né? E aí é muito comum as pessoas fazerem a casquinha, né, a pele do salmão crocante nessas postas.
E aí o outro que tava com a cabeça, como tinha pouca carne, assim, de salmão, ele acabou fazendo uma terrine, que é como se fosse meio que um bolo, assim, de peixe que você faz, que fica fica uma coisa cremosa, mas ao mesmo tempo estruturada. É um rolê muito louco, mas que deu certo. Tanto que deu certo que ele ganhou o troféu MasterChef. Mas voltando à pele, vamos pensar em coisas crocantes. Coisas crocantes são coisas secas, que perderam água. Então eu preciso fazer com que as coisas percam água para que elas fiquem crocantes. Quando você esquenta uma pizza no micro-ondas, por exemplo, ela nunca vai ficar crocante porque no micro-ondas ela não perde água. O micro-ondas faz só com que as moléculas de água se agitem muito rápido e isso gera calor e isso aquece a comida. Mas ela não perde água. Agora, se você esquentar no forno, ela vai perder água e vai ficar crocante. Então aqui é o mesmo princípio. Você precisa fazer com que a água seja perdida para que a casquinha fique crocante. E aí teve uma menina que conseguiu fazer a casquinha crocante, deu tudo certo. Os outros dois fizeram algumas coisas erradas. Uma delas foi, depois que eles fritaram a casquinha, eles viraram e colocaram pra baixo, né? Então, tipo, imagina que isso aqui é a casquinha da pele do peixe que ficou crocante. Ao invés de servir assim, eles serviram assim, com a pele pra baixo. O que acontece? Essa peça tá quente, tá soltando vapor. Esse vapor, ele vai ficar concentrado aqui na casquinha que você deixou crocante. E isso vai fazer com que o quê? Ela reabsorva a água e perda a crocância que ela teria se você tivesse servido ela pra cima. Que foi o que a menina que conseguiu fazer a casquinha crocante fez. Um truque que dá pra fazer pra que isso seja agilizado é fazer com que essa pele perca um pouco de água antes de ir pra frigideira. E aí com isso você pode colocar um pouco de sal. O sal ele vai agilizar um processo de desidratação. E aí se essa pele perder água, ela vai ficar mais crocante, mais rápido. E aí é só você servir ela pra cima que você garante que vai ficar a textura ideal. E aí se você pensar, por exemplo, na carne seca ou no bacalhau que a gente come aqui no Brasil, no caso, são carnes muito salgadas. Por quê? Porque elas são conservadas com sal, porque o sal causa uma desidratação nessas carnes. Se não tiver água, micro-organismos não conseguem crescer e aí elas duram por mais tempo. Então o sal sempre foi um método de conservação, porque ele faz com que as coisas percam água e aí evite a proliferação de bactérias e fungos. E aí ele faz essa perda, né, de água através de um processo chamado osmose, que é basicamente o quê? Ali na carne tem células, certo? Elas têm uma concentração de sais ideal dentro delas, dentro e fora, na verdade. Quando essa concentração está desbalanceada de alguma forma, ela tende naturalmente, é um processo que a gente chama de passivo, que acontece sozinho, a célula não precisa fazer nada. Ela tende naturalmente a equilibrar essa concentração de sais. Então, se eu colocar muito sal por fora, dentro da célula tem muita água em comparação. E ela vai perder a água para equilibrar a concentração de sal dentro e fora dela. Ao contrário, se eu colocar só água, dentro da célula vai ter muito sal e ela vai tender a absorver água e aí inchar para equilibrar a concentração. Então é por conta desse processo de equilíbrio da concentração do sal que a gente consegue fazer a desidratação das carnes, de frutas e qualquer outra coisa que você usar sal ou açúcar para fazer a conserva. Desidratação de frutas também pode acontecer com açúcar, é o mesmo processo. Então aqui, se você quiser garantir uma crosta de salmão bem crocante, bota uma camadinha de sal, deixa ele drenando um pouquinho e aí depois você frita numa frigideira bem quente e serve pra cima, que a água vai evaporar e vai ficar sucesso. A gente tem um menino que não sabia usar o mixer, coitado. E aí ficou tentando encaixar o troço do mixer na parte errada. Você tem que botar dentro. E ele tava tentando encaixar no negócio, não encaixava. Enfim, ele conseguiu, tudo certo. E aí só uma última coisa com relação ao peixe, que teve uma pessoa só que acho que errou o ponto. O peixe ele cozinha muito mais rápido do que carne ou frango. Ele é uma carne muito mais delicada. Então, se ele inclusive for fino, ele vai cozinhar super rapidinho. E aí a menina que tentou fazer ela tentou fazer a pele crocante e aí não ficava crocante, ela voltou pra frigideira e acabou passando do ponto. E aí, né, não é muito legal. Passa do ponto, o peixe fica meio seco. E aí, eu queria só falar uma coisa que o Jacão me deixou indignada. Eu acho que ele confundiu, mas eu preciso comentar isso. O menino que fez a terrine, ele forrou os ramekins, que são aqueles potinhos branquinhos que ele usou, ele forrou com papel alumínio. E aí ele colocou a terrine dentro pra isso ir pro forno. Por quê? Porque aí ele conseguia desenformar mais fácil, né? Ele não ia precisar ter o problema de ficar todo grudado no potinho. Era só puxar o papel alumínio e virar. Aí o Jacão me vira pra ele e fala assim: ao invés de usar papel alumínio, eu uso papel filme. Aí eu fiquei um pouco confusa. Porque eu não sei se ele quis dizer papel manteiga, que aí ok, né? Papel manteiga vai pro forno, a Ana já aprendeu essa lição. Ou se ele quis dizer plástico filme, que é aquele filme de PVC que a gente usa na cozinha. Porque se for o plástico filme no forno,
amado. Amado, no forno, no plástico não, né? Eu acho que ele se confundiu, eu quero acreditar que ele se confundiu. Ou então ele se confundiu com um tipo de terrine, porque tem algumas terrines que você faz que não vão pro forno, elas são geladas. E aí você forra a forma com plástico filme pra colocar tal, e deixa na geladeira pra firmar. E aí depois você desenforma com o plástico. Então eu espero que ele tenha se confundido no que ele falou ali só, que ele não leve o plástico filme pro forno. E que espero que você não faça isso também, porque não vai dar bom. Confia em mim. Confia em mim. Bom, vamos resumir essa história então? Se você quiser fazer uma das massas clássicas, as pâtes francesas, você precisa usar muita manteiga e trabalhar com a massa gelada. Nunca se esqueça disso, é super importante. Se você for fazer o pré-cozimento, lembre-se de ou fazer furinhos na massa ou usar um peso em cima e nunca fazer um recheio muito líquido, porque isso vai hidratar a sua massa e ela vai acabar se desmanchando no forno. E se você for limpar cogumelos, não use água, use um paninho ou um papel para tirar a terra que tiver. E se você quiser fazer uma crosta de salmão, uma pele de salmão bem crocante, você precisa fazer com que ela perca água e nunca servi-la de cabeça para baixo, sempre deixá-la para cima para garantir que o vapor vai sair e ela vai continuar crocante. É isso. É isso. Espero que você tenha gostado de mais desse episódio acompanhando a ciência por trás do MasterChef. Deixa aqui nos comentários o que você achou e outras sugestões que você tenha. Aqui a gente tem um desafio onde a Ana faz receitas que ela nunca fez e eu comento e ensino pra vocês quais são os erros dela e como você pode fazer a sua receita ficar perfeita usando a ciência. Vou deixar a playlist aqui no final do vídeo pra você maratonar os vídeos de comida. Se você tiver alguma receita que você quiser que a gente faça aqui, deixa aqui no comentário pra gente poder fazer mais um desafio gastronômico com os skills culinários da Ana. E se você chegou aqui, mas não nos conhecia, deixa eu me apresentar. Meu nome é Laura, essa é a personificação da Ana, que não tá gravando comigo pessoalmente por conta do distanciamento social que a gente tem que fazer durante a pandemia. Normalmente a gente grava os vídeos juntas, enquanto isso não é possível, ela tá aqui personificada na Ana Pillow. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Se você clicar nele, você pode se cadastrar e se tornar um membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens, como conversar com a gente diretamente no chat no Discord. E eu agradeço a todos vocês que já são membros do canal e interagem com a gente diariamente. Vocês são incríveis, a gente ama vocês. É isso por hoje, até o próximo episódio do MasterChef. Beijo, tchau! A preguiça da pessoa é o quê? Gravar de pijama. E aí a pessoa grava de pijama, mas bota um lenço, que é o lenço, parece o quê? Parece que a pessoa tá arrumada, a pessoa tá chique, mas é só pijama mesmo, né? Afinal, quarentena, tô em casa, é pijama. Bora! Você é vergonha da profissão.